pedi que os mais tímidos que assentaram ali passem aqui perto de mim, quanto mais perto melhor, porque me disseram que esse tema que eu escolhi foi indicação da casa. E eu fiquei preocupado, o que será que eles têm de doença espiritual, não é? Que precisa de uma aula dessa. Mas isso é uma brincadeira. É apenas para dizer que quando a gente fala em doença espiritual no ambiente espírita, quase sempre dentro do centro espírita há uma relação entre doença espiritual e obsessão. E é muito cômodo a gente pôr a culpa no obsessor. Parece que isso livra a gente de certas culpas. É muito comum no meu consultório, ali no Instituto do Cérebro, alguém dizer para mim: doutor, acho que o meu problema é espiritual, o senhor não acha? Porque se eu falar que sim, isso alivia um pouco. Quer dizer que ela pode continuar fazendo o que faz e eu tenho que tratar do espírito que está perturbando. Então isso alivia um pouco. A outra coisa é que os espíritas sempre têm ideia de que um dia os médicos vão reconhecer as doenças espirituais. E eu sempre falo, olha, a doutrina espírita não foi feita para a Unicamp, nem para a USP, foi feita para nós. Graças ao empenho de Jesus Cristo, que excluiu os sábios da sua doutrina, que é uma coisa muito interessante. Ele veio falar para nós, os simples e ignorantes. E quando a gente fala em doença espiritual, finalmente, para terminar esse preâmbulo antes da aula, a gente sempre pensa que é uma coisa com os outros, não com a gente. Normalmente, depois que termina a palestra, todo mundo sai convencido de que o problema realmente é com cada um de nós. A doença espiritual, acho que é muito mais frequente do que gripe. Então, vamos conferir isso comigo. Vocês podem depois meditar, rever essa aula no DVD que está sendo gravado e até me mandar um e-mail dizendo, olha, acho que a coisa poderia ser diferente. Eu entendo de outra maneira, porque a doutrina espírita tem fundamentos bem estabelecidos que todos vocês estão estudando e eu não posso falhar na interpretação do que diz o texto de Kardec. Está aqui então apenas a minha contribuição de estudo, mas a verdade está lá, como vocês verão aqui comigo. Então vamos iniciar esse tema. Doenças espirituais, eu pus aí da loucura à obsessão, que são os termos comuns quando se fala, mais comumente quando se refere às chamadas doenças espirituais. Pois bem, será que nós podemos ter uma abordagem com método científico? Porque não podemos fugir de uma metodologia dentro de preceitos e de fundamentos orientados pela ciência moderna. Não é questão de achar que existe ou que não existe. Nós precisamos estar convencidos da existência de doenças espirituais com bases racionais. Então vamos ver, em primeiro lugar, como raciocina a ciência médica. A ciência médica passou por inúmeras fases. Nós achávamos que a loucura poderia ser produzida pela lua, as fases da lua. Por isso que o louco uma hora está bom, outra hora está pior, uma hora melhorou, outra hora está em surto. Essa relação com as fases da loucura foi feita com as fases da lua. Por isso que o louco, durante muito tempo, foi chamado de lunático. Mas toda essa fase ficou para trás e hoje a medicina conhece
fenômenos que afetam os músculos, o esqueleto, o coração, as artérias, as células do cérebro, as áreas relacionadas com a nossa imunidade, todas essas regiões do nosso corpo, nós estamos conhecendo na sua intimidade os fenômenos que produzem doença. Um vaso que dilata, uma artéria que se entope, um pulmão que se inflama, uma degeneração de uma célula, produzindo doenças da mente. Então, a medicina estabeleceu fundamentos para explicar a causa das doenças. Esses fundamentos precisam ser provados na experiência médica, na comprovação de laboratório, no exame no microscópio e nas respostas químicas aos remédios. Agora nós estamos vivendo uma fase extraordinária. A medicina está penetrando rapidamente no conhecimento do cérebro, nas doenças do cérebro. É o que nós neurologistas, de uma maneira presunçosa, um pouco arrogante, estamos dizendo: as doenças do cérebro correspondem à fronteira final. Esclarecido elas, nós teremos explicação para muitos dos problemas humanos, principalmente das doenças espirituais. Hoje conhecemos muito da organização das redes dos neurônios, da química do cérebro, das imagens que nós podemos lidar com ela mais ou menos à vontade e das respostas que o comportamento humano permite quando se conhece o fundamento neurológico dos comportamentos. Então estamos chegando na fronteira final. Mas e a doença física? É uma pergunta que todos nós, eu fiz durante muitos anos. É possível a gente saber distinguir isto é espiritual, isso é físico? Como que a gente pode ter elementos da semiologia, de conversar com o paciente, de examiná-lo, pedir os seus exames, avaliar esses resultados e chegar a essa interpretação? Olha, o seu problema é físico ou o seu problema é espiritual? Uma pessoa com uma paralisia, uma pessoa com uma doença congênita do coração, uma pessoa com quadro de loucura, em que ponto a gente pode ter certeza de que isto é físico ou espiritual? Então nós temos um raciocínio filosófico. A filosofia espírita estabelece alguns fundamentos que são conceitos importantíssimos. A doença vai começar lá no espírito. Espírito perturbado, corpo doente. Uma vez o corpo doente, consideramos o espírito em resgate. E aquele espírito em resgate, em vista de estar padecendo de uma doença incapacitante, ele na verdade está tendo uma oportunidade de redenção. A doutrina espírita então estabelece que na verdade a doença vai representar aquele capítulo final de tudo que lá atrás o espírito andou de uma maneira rebelde, provocando para si mesmo. Vamos ver então agora a intimidade do processo de adoecer. Como na medicina acadêmica, nós falamos nas artérias, nas inflamações, nos aneurismas, nos derrames, nas perturbações do pulmão ou do intestino, as dores do estômago, que a gente atribui às perfurações da úlcera ou à inflamação da gastrite. Aqui na doença espiritual, nós seguimos um roteiro de conhecimento, interpretando todo um postulado doutrinário estabelecido aqui no Livro dos Espíritos, ditado para Allan Kardec esses fundamentos. Então nós estabelecemos a imortalidade da alma, a existência do perispírito, de um fluido cósmico que preenche todo o
universo, de um fenômeno quase mágico de sintonia mental, da existência de um mundo paralelo ao nosso mundo físico, que é o chamado mundo espiritual, do processo de reencarnação como um método de aprendizado e aprimoramento, do fenômeno de emancipação da alma, em que a alma, ao invés de estar presa ao corpo, ela tem possibilidade de se expandir, ocupando outras regiões do espaço, e do maravilhoso fenômeno de comunicação com os mortos através da mediunidade. Então está dentro desses postulados o conhecimento espírita para propor que uma falta de comportamento retilíneo dentro de princípios morais vai levar ao adoecer do corpo. Vamos ver passo a passo algum desses processos que eu apontei ali atrás nos postulados espíritas. Primeiro, nós não somos só esta carne e osso aparente que o médico acadêmico examina. Nós temos, além do espírito, que é a essência inteligente de cada um de nós temos um outro corpo intermediário que permite a ligação entre um plano e o outro, que é o chamado perispírito. Ele não está preso como se coloca a mão dentro da luva ou um líquido dentro de uma garrafa. Ele pode se deslocar para o espaço espiritual, preso ao corpo através de um filamento fluídico que mantém os princípios da vitalidade do corpo físico. Mas é este corpo espiritual o primeiro que sofre a ressonância de todo o processo de adoecer, que, como vimos, inicia no comportamento do espírito, antecedendo a expressão física da doença. O universo inteiro é preenchido por um elemento semimaterial chamado fluido cósmico. É a partir dele que se constitui todo o restante do universo que nós conseguimos palpar, ver e sentir. O corpo espiritual e o corpo físico que mostrei ali atrás são derivados desse fluido. E esse fluido tem propriedades que a ciência de hoje ainda não entende porque não reconhece a sua existência. Esse fluido é capaz de fazer o que se chama transmutação da matéria. Ele dá à matéria física que nós conhecemos uma outra propriedade. A água, que tem uma propriedade diante de nós, quando envolvida ou sofrendo a interferência de efeitos do fluido cósmico, ela pode tornar-se um líquido com propriedades curativas, ou o contrário, com propriedades destrutivas, ao invés de ser curativas. Então, esse fluido tem esse comportamento que nós podemos, de alguma maneira, aprender a trabalhar em benefício das pessoas e de todos nós que precisamos de algum elemento de cura a partir do plano espiritual. Existe um chamado princípio vital, também derivado desse fluido, que tem a capacidade de vivificar a matéria orgânica. Como distinguir as qualidades de uma matéria densa, como a que forma o material desta mesa, daquela matéria densa que constitui o organismo de todos os seres vivos? Essa substância imaterial que dá vida à matéria, que permite o movimento, que permite a sensibilidade, que permite todos os fenômenos de percepções orgânicas, é decorrente da existência de um fluido que compõe o chamado princípio vital. Cada um de nós, ao reencarnar, recebe desse princípio uma determinada cota de vitalidade. E às vezes a gente vê, apesar de ter 70 ou 80 anos, é um velhinho sacudido, é uma velhinha esperta, é uma velhinha cheia de vitalidade.
Leis da sintonia mental. O pensamento irradia uma determinada onda. Cada um de nós projeta essa onda por todo o ambiente por onde circula. E essa onda está dentro de uma determinada faixa de sintonia. Cada um de nós, então, emite correntes de ondulações mentais que têm a capacidade de permitir uma comunicação de uma mente para outra. E por outro lado, como esta atividade mental interfere, atua no fluido cósmico que nos circunda, nós criamos em torno de nós um ambiente chamado psicosfera, um ambiente que será mais ou menos feliz em decorrência do padrão vibratório que nós mesmos criamos. A nossa atividade mental, de alguma maneira, produz para nós mesmos o ambiente de dor ou de felicidade que a gente quis criar. Nós somos totalmente livres, temos o livre-arbítrio, podemos pensar o que quisermos imaginar, mas seremos nós os construtores desse ambiente espiritual que circula em torno de nós e até nos identifica. Então podemos dizer que existe verdadeiramente uma chamada matéria mental, a partir desse fluido cósmico, que a nossa irradiação, produzindo os pensamentos, coagula em imagens e em formas. Formas que vão circular conosco, como se a gente fosse um caixeiro ambulante. Cheguei aqui carregando 2 pastinhas. Vocês com o tempo viram que era o nosso projetor e o nosso computador. Se vocês pudessem ver a minha imagem espiritual, veriam também todas as imagens mentais que eu ando circulando com elas, as minhas contrariedades, as minhas vontades e os meus desejos. Então, a partir desta produção da atividade mental, que resulta no meu comportamento no dia a dia, poderei apresentar alguma manifestação de doença. Entenderemos como princípio fundamental que a doença traz implícita nela uma lição e uma oportunidade de resgate, uma oportunidade de redenção. Conhecemos também, por informação da espiritualidade, que todo esse processo de adoecer, quase sempre para todos nós, foram escolhas espirituais muito bem planejadas. A gente adoece por necessidade, por oportunidade, por uma chance de uma reforma que a própria doença vai facilitar, permitir que a gente retome um outro caminho, resgate comportamentos que ficaram lá para trás. Acho que agora eu posso fazer um papel assim mais acadêmico, mais médico, já que trouxe elementos que permitem vocês estarem convencidos de que existe uma ideia geral nos princípios espíritas que nos permite compreender a existência de doenças espirituais. Não é uma fantasia. A partir do processo da relação físico-espiritual, corpo-mente, corpo-alma, existe o adoecer. Quais seriam então as doenças espirituais? Vamos prestar atenção nessa proposta que coloco para vocês estudarem. Quando falamos de doenças espirituais, precisamos lembrar, nós somos uma entidade espiritual. Então existe aquela doença espiritual autoinduzida. Eu mesmo fiz a minha doença espiritual. Você é o agente da sua doença. 2 grupos nas quais eu mesmo estou me adoecendo.
o desequilíbrio vibratório. O que é isto? A perda de sintonia. Que sintonia? Entre o meu corpo físico e o meu perispírito. Ele não se encaixa como a mão dentro da luva. Ele está em vibração e essa vibração sintoniza, como quando a gente levanta de manhã, fala para o outro: peraí, dá um tempo, deixa eu sintonizar primeiro, deixa eu me acordar, daqui a pouco a gente conversa. E existe a auto-obsessão, porque como nós vimos, eu sou criador de ideias, de imagens, de formas para o meu pensamento. Eu posso, na verdade, estar fixado na ideia obsessiva de que eu quero que aquele desejo se realize. Agora, um segundo grupo, aí já entra uma outra entidade, doenças espirituais compartilhadas, com a participação de entidades espirituais. Dois grupos. Vampirismo. Esse vampiro está imantado conosco, que suga a nossa energia. E esse obsessor, a obsessão, existe um vínculo por débitos com entidades espirituais, que de algum comportamento nosso em vidas anteriores, a gente ficou comprometido com promessas não cumpridas, e esse débito é cobrado pelo obsessor. Doenças autoinduzidas. Então vamos agora passar a limpo cada uma delas. O que são então as doenças autoinduzidas? Eu disse dois grupos: desequilíbrio vibratório por perda de sintonia e a auto-obsessão por fixação em imagens criadas por nós. Então nós temos o sistema esquelético, nervoso, muscular, as nossas vísceras e o nosso sistema circulatório. Isto tudo precisa estar em harmonia. Na verdade, nós poderíamos dizer que nós temos vários corpos físicos. Vocês não estão precisando cuidar do estômago, do intestino e do fígado. Existe um sistema nervoso autônomo que cuida dele para nós. Eu não tenho que estar tomando conta do pulmão, do rim ou do coração. Meus músculos, meu esqueleto que está sempre se renovando, meu sistema nervoso. Então a gente tem um conjunto de corpos físicos que estão aí sintonizados. São 300 trilhões de células que André Luiz esclarece que são pequenas entidades espirituais que a nossa mente é responsável pelo seu processo orgânico de vida e sobrevida. Então, vamos produzir um desequilíbrio e ver o que acontece. O que é produzir um desequilíbrio entre esses corpos e o perispírito? Irritação, ódio, cólera, desespero, ociosidade, mau humor, maledicência. Alguém que quiser levantar o dedo e dizer que nunca passou por essas situações, eu até posso acreditar. A gente costuma acreditar até em Papai Noel, não é? Então vejam só, nós todos em algumas situações de vida, as provocações, a espiritualidade sempre testa os espíritas para ver até quanto eles suportam a prática do Evangelho, porque a teoria é muito fácil, não é? Então existe uma perda daquela sintonia, da vibração, na junção entre o corpo físico e o corpo espiritual, e aquele comportamento do dia a dia produz as chamadas larvas mentais, escurece o nosso ambiente da psicosfera, prejudicando a sintonia. E o corpo no dia seguinte, olha, levantei quebrado, estou com dor para todo lado. Você pergunta de quem você andou falando mal naquela festa de aniversário? Você reparou no vestido da cunhada? Você achou que aquele parente estava falando alto demais? Isso é que se chama fofoca, maledicência e etc, etc. Então as dores migratórias, dores crônicas, têm
sim, repercussão física a partir desse processo do desequilíbrio vibratório que nós todos, sem exceção, não faço aqui acusação nenhuma, esse processo produz cronicamente uma perturbação na nossa resposta imunológica. Todo mundo hoje já sabe que existe uma especialidade, psiconeuroimunologia. Viva feliz, você melhora a sua imunidade. Vive um estresse, uma perda, uma situação grave de conflito, a sua imunidade abaixa, você pega a gripe toda semana e etc, etc. Isso já é do conhecimento popular, mas aqui na doença espiritual, eu estou dizendo que ela existe pelo esgotamento do princípio vital que eu estava me referindo ali atrás com vocês. Ainda o segundo grupo das doenças que nós mesmos projetamos. Eu falei para vocês na chamada autoobsessão. Na verdade, o dia que tiver uma radiografia do cérebro espiritual, vai ser um corre-corre danado, porque o cérebro nosso está preenchido com uma espécie de lixo mental. É claro que nós temos as nossas ideias altruísticas, nós temos os nossos pensamentos positivos, nós temos aquela vontade forte de ajudar. Esse é o lado bom, que todos nós temos o direito e o avesso, mas cultivamos também pequenos ressentimentos, desejos de pequenos atritos que a gente vê atrás, teve e fica na expectativa, Deus uma hora castiga, já que eu não posso castigar, Deus fará por mim. Então estas ideias assumem um comportamento obsessivo e elas perturbam a nossa química cerebral. Os neurologistas já têm provado isso. Todos vocês, ao ouvir as minhas palestras, mudaram a química do seu cérebro, vão sair daqui com o DNA dos neurônios modificados. Ora, se até a neurologia já provou que é assim, imagine o nosso conhecimento espírita, este fixado na bebida. Assim que eu sair daqui, tiver uma oportunidade, ele volta a usar a sua droga. Então, ideias fixas, desejos incontroláveis, crenças irracionais levam à perturbação da química e você fica prisioneiro dessas ideias. Afinal de contas, eu estou então colocando, pelo conhecimento espírita que nós temos, e todos vocês compartilham dele, existe o chamado mundo das ideias. É estas imagens que se mostrarão nas próximas ressonâncias do futuro. Hoje a ressonância permite a gente ver áreas do cérebro que estão trabalhando. No futuro, não está muito distante, nós teremos as imagens das nossas formas, pensamentos. Vamos entender que nós somos responsáveis pelo mundo mental que criamos para nós mesmos. Pelo menos se esforce, tente ser feliz, tente ser bom mentalmente, porque é a partir daí que a gente seguirá depois um comportamento mais adequado. Nós criamos então as chamadas projeções da nossa mente, aquele ideal, aquele sonho, aquele projeto, aquelas vontades que aparecem como desejos, como sensações que criamos para nós, será afinal de contas o seu padrão vibratório. Você é uma pessoa feliz, decidida, tem bons projetos, quer continuar estudando, quer continuar trabalhando na instituição que você pertence, você está na verdade criando ideias produtivas. Na vida, no dia a dia, na sociedade atual, o que existe? Nós ficamos obcecados por ideias irracionais, competição com os colegas de classe, sucesso para ter um reconhecimento na sociedade, hostilidade porque queremos
cobrar o nosso direito, a ideia de que os outros nos devem fornecer a felicidade que tem que ser, na verdade, conquista nossa. Com muita frequência a gente vê os jovens. Nada aqui contra a paixão ou o casamento ou a felicidade a dois, mas a maioria está envolvido em sonhos e devaneios, com fixação sem crescimento espiritual. Não fazem do casamento um projeto de crescimento espiritual, mas um projeto de ganhos materiais, de satisfação carnal, de trocas de energias físicas, sem ter feito um projeto comum de parceria, de acolhimento, de compartilhamento para esse crescimento espiritual. O que isso vai produzir? Ilusão. Nós estamos transmitindo essa ilusão para as nossas crianças, que nos dias de hoje tem tudo com muita facilidade, disponível a recursos que os adultos ainda mal dão conta como é que as coisas estão funcionando. Ocorre o chamado crescimento sem amadurecimento, porque não tem um projeto de vida. Nós estamos vendo os alunos serem preparados com muito mais informação do que todos nós tivemos na nossa história de aprendizado, mas os valores humanos que hoje são distorcidos pelo que se vê na sociedade, na política, nas cenas da novela, nos capítulos que todo dia a televisão transmite, os valores realmente espirituais foram praticamente abandonados. Fala-se muito pouco nos que nos ensina Jesus Cristo, principalmente o amor ao próximo e a humildade. Essas crianças de hoje mal ouviram falar desse tipo de ensinamento. Ficamos então presos a pensamentos obsessivos. Nós somos prisioneiros de preocupações. Nós todos, eu não estou me incluindo como exceção, a nossa necessidade de ter a garantia da sobrevivência do dia seguinte é uma luta quase que heróica, uma batalha para a sobrevivência, mas com excessos, porque se você tem 10, quer ter 20, se tem 20, quer ter 30, se fez 1, quer fazer 2, se fez 2, quer fazer 20. Será que nós realmente estamos nos comportando dentro da medida do necessário, aprendendo a distribuição com os que nos acompanham? O tempo e a idade, essa é uma outra coisa extremamente séria. Estamos cansados de ouvir que o espírito não tem idade. Esta idade cronológica que o corpo físico calcula, ela é ilusória. Nós precisamos ter dentro da mente a ideia de uma juventude permanente. No entanto, se vocês verem dentro do ambiente espírita, eu estou encontrando aqui, talvez não chegue a meia dúzia de quem esteja com os cabelos brancos. Me incluí porque minha esposa gentilmente me permite colorir o cabelo. Mas vejam só, a maioria dos idosos de hoje dizem simplesmente: não, vai no centro, estou cansado, eu não estou bem para ir hoje, e vamos perdendo a oportunidade. A medicina vai permitir que a gente sobreviva até os 100 anos com o corpo físico, mas a gente não vai saber o que fazer lá, porque estamos despreparados para continuar produzindo. Eu acho que a gente pode até adoecer, mas ficar inútil é outra coisa completamente diferente. É preciso então chacoalhar a cabecinha desses idosos e falar: olha, tem muita novidade nas aulas do Dr. Nobre, o professor ia assistir. Essa propaganda é sincera, eu acho que vocês estão vendo coisas novas aqui, um enfoque novo das doenças espirituais. Então aquelas
ideias perniciosas que nós cultivamos, muda a química do nosso cérebro, nós ficamos com as memórias que alteram nosso DNA e ficamos fixados naquele pensamento como o disco que só roda num ponto. E precisa lembrar, quando fazemos escolhas, ficamos também presos a eventos futuros. É o que vocês decidirem hoje, quando saírem por aquela porta, que estarão comprometendo o futuro. O que vamos colher lá adiante é o processo de entendimento disto que estamos estudando, que nos vai levar lá na frente. E qual é a clínica disso? Como que um médico veria no seu consultório essa história da auto-obsessão? Eu coloquei 3 sugestões para vocês: a histeria, o pânico, a fobia. São distúrbios de personalidade. Com muita frequência lá atrás viveram esses processos obsessivos que eu estou apontando aí para vocês dentro desse histórico. É claro que existem inúmeras teorias médicas para explicar todos esses processos. Sou espírita e faço claramente uma proposta de interpretação com base nos fundamentos espírita para estas doenças que se expressam dessa maneira. E agora aquele segundo grupo, as chamadas doenças espirituais compartilhadas. Agora existe aqui do nosso lado, nos perturbando, acompanhando ou cobrando, uma entidade espiritual de 2 grupos, vampirismo e obsessão. É um grupo ativo, nos roubando aquele fluido vital que alimenta aqueles espíritos que compartilham conosco os desatinos que a gente faz aí pela vida afora, como se estivessem compartilhando energias conosco. São parceiros, são amigos espirituais, entre aspas. Não vamos pôr culpa neles, não. Foi a nossa atitude, o nosso comportamento que atraiu. Nós chamamos para compartilhar, por isso pus o termo de doenças compartilhadas. Compartilhar conosco aquele processo doentio de comportamento individual ou social ou em grupo. Então aquela nossa ideia persistente de perturbação trará alguém para perto de nós que ajuda a alimentar esta ideia. Não, você não deve perdoar. Para quê? Olha o que foi que ele disse para você. Assim também é uma desonra, um despropósito. Você não deve se rebaixar. Reaja. E essa imantação, essa sugestão vai alimentando de pensamentos negativos, construído pelo fluido cósmico também, e que serve de alimento dentro desse processo parasitário, ideatório, que significa o vampirismo. Agora, ao invés de só produzir pensamentos negativos, nós vamos ter um comportamento prejudicial a nós, ao nosso corpo, aos nossos pensamentos, associando nos nossos vícios estas entidades espirituais que compartilham conosco, no cigarro, no álcool ou nas drogas. Carinhosamente vou dizer aqui aos fumantes: parem enquanto é tempo e não digam que não foram avisados. Próximo. É uma droga como é o álcool, e veja que maravilha, o Brasil deu um salto de qualidade com essa história de cortar a bebida, diminuiu 25% o número de acidentes e esvaziou em quase 40% o pronto-socorro dos grandes hospitais. Isso é um ganho espiritual extraordinário.
com essas entidades que então sugam conosco a nossa energia espiritual, qual é a queixa que a gente vai ter como sintoma clínico? No dia seguinte, como que a gente levanta acompanhado por essas entidades? Astenia, fraqueza geral, fadiga, indolência, indisposição, doenças crônicas. Nós estamos permanentemente com alguém com esse encosto nos tirando energia. Então isto realmente produz um dano na nossa estrutura física. No vampirismo, com as ideias negativas, atraímos entidades espirituais que foram iludidos pelo suicídio, que também viveram e faleceram num quadro depressivo grave. Eles acabam dividindo conosco o pensamento depressivo, a perda da energia, da motivação, da vontade de viver. Então, é aquilo que o povo diz: show pra lá, tristeza, porque não estaremos sozinhos na depressão, não. Ela é extremamente maléfica para as nossas estruturas cerebrais e para esta perda dos nossos princípios vitais. Agora, um grupo mais grave, é o mais conhecido no meio espírita: a obsessão. E principalmente a obsessão como vingança. Há uma forma de obsessão mais grave, é a obsessão como vingança. São credores que se sentem com direito de cobrar o que nós devemos a eles. Devemos nos esforçar pela prática do bem e pela oração em relação a essas entidades que nós, em alguma ocasião, perturbamos. Allan Kardec sugere 3 tipos de níveis de gravidade para a obsessão: submissão, fascinação e, mais grave ainda, subjugação. Nesse filme ali da obsessão, vocês estão vendo uma frase muito interessante. Dizem que o desejo é produto da vontade, mas dá-se o oposto. A vontade é produto do desejo. Como eu tinha falado ali para vocês, a gente vai criando aquela ideia negativa e acaba ocorrendo o fato que a gente queria evitar. E aí ficamos comprometidos com uma atitude inadequada. Entre elas, o aborto. Nós precisamos, no meio espírita, estar com muita frequência chamando a atenção para esses 2 temas: aborto e suicídio. Ocorrem no nosso planeta, tanta gente diz que é o planeta azul, o planeta Terra. Nós poderíamos dizer, infelizmente, é o planeta do sofrimento ainda. Nós estamos produzindo 46 milhões de abortos por ano. São abortos provocados. É verdadeiramente o planeta do sofrimento, que ainda tem um karma estratosférico para resgatar. Quanto ao suicídio, as estatísticas médicas não aparecem na mídia. É proibido divulgar suicídio. Caso contrário, nós iremos ver uma série de suicídios, o chamado suicídio em série, que já aconteceu na Europa, por exemplo, quando Goethe publicou aquele livro, o Éder, referindo do sofrimento de um apaixonado. Na Europa inteira houve 2.000 suicídios acompanhando essa história de paixão. Vocês estão vendo que o crime tem um poder de sugestão violento.
Os pais que atiram uma criança do 6º andar, depois das notícias, vez por outra tem alguém querendo, acho que julgar a sogra do 6º andar, mas repetem cenas semelhantes. A mesma coisa acontece com qualquer outra tragédia aí de desastres que a mídia divulga. Há um processo de assimilação da sugestão que o plano espiritual aproveita e acaba produzindo. Existe uma estatística assustadora no número de suicídio. No nosso país, no Brasil, morre-se mais de suicídio do que de câncer de mama. O câncer de mama todo mês, toda semana está na televisão. O suicídio não, porque até aumentaria. Mas a gravidade do suicídio significa um suicídio a cada 18 minutos. Cada pessoa que suicida significa mais 10 tentativas de suicídio. Então vejam, nós estaremos aqui 1 hora, significa um número, acho que a gente multiplica por 4 ou 5 pessoas suicidaram nessa 1 hora que estamos aqui. Se foram 5, significa 50 tentaram o suicídio. E de cada um que tenta o suicídio e que morre pelo suicídio, em volta dele ficaram perturbadas 6 pessoas. A mãe, a esposa, o pai, o esposo, o filho, um amigo muito íntimo, que de alguma maneira estava fortemente ligado a essa pessoa que suicidou. É um drama seríssimo. Nós espíritas estamos mais bem preparados para compreendê-lo, a sua gravidade. Então devemos de abordar esse tema e batalhar para tentar apoiar essas pessoas que de alguma maneira estão perturbadas por estas ideias negativas. E aí ocorre o aborto ou o suicídio. E depois, lá na frente, uma nova vida. Que tipo de vida? Ora, o resgate se faz necessário até para reformular a estrutura do corpo perispiritual. É por necessidade, não é por punição. É por conveniência desse espírito que então volta ao anterior. Esse espírito então hoje tem o menino na cadeira de rodas e a menina que não enxerga, os 2 bailarinos que arrancam lágrimas de todos nós quando vê uma cena dessa na televisão. São os heróis de hoje, não é? Que estão vencendo a batalha de uma derrota que ocorreu lá atrás. Mas oportunidades de redenção, de resgate, de reformulação até estrutural do seu perispírito, tendo de novo esta chance do recomeço, a bênção do recomeço, que significa a reencarnação. E aqui um fenômeno da mediunidade conturbada. Uma certa ocasião, fazendo essa palestra, um estudioso espírita diz: Dr. Newbold, o senhor não pode falar que a mediunidade é doença. Realmente a mediunidade não é doença, mas se vocês lerem no livro dos médiuns, e todo estudioso da mediunidade sabe que com muita frequência os primeiros sintomas da mediunidade que traz a pessoa ao centro são superponíveis a uma série de doenças psicológicas, psicossomáticas, neurológicas ou psiquiátricas. Então há um processo como que levando essa pessoa ao centro. Precisamos corrigir, volta ao anterior, corrigir o que se costuma dizer no centro. Até as pessoas lá no Instituto dizem para mim, lá no centro falaram que eu tenho que desenvolver a mediunidade, que se eu não desenvolver a mediunidade, ela vai me deixar muito perturbado. Não é a mediunidade que perturba ninguém, é o espírito
espírito que perturba o processo mediúnico dele. Vamos deixar isso bem claro nos cursos que a gente faz. A mediunidade não vai te perturbar, é você que vai perturbar o seu processo de desenvolvimento mediúnico, porque o processo mediúnico de comunicação, quando feito com respeito, seriedade, disciplina, é um fenômeno sublimado e santificado, como temos o testemunho de um exemplo maior, como foi Francisco Cândido Xavier. Bem, mas então está aí um panorama das chamadas doenças espirituais, que fizemos com vocês essa jornada pelas doenças espirituais, aquelas que nós mesmos produzimos, nós mesmos atraímos e nós mesmos nos comprometemos. Qual seria o tratamento? Allan Kardec traduz estas ideias do tratamento no Livro dos Espíritos, no capítulo que ele fala sobre a emancipação da alma. O tratamento para doenças espirituais é um código moral de conduta. Isso seria o suficiente para vocês meditarem em casa, um código moral de conduta. Mas me impressionou muito o texto, porque ele fez uma referência muito interessante. Eu vou modificar um pouquinho a tradução do texto. Ele quis dizer assim: e comece pelo médico. Os doutrinadores espíritas, os dirigentes espíritas, os terapeutas, os psiquiatras, as psicólogas, os neurologistas que se propuserem ao tratamento espiritual, não se esqueçam, comecem por eles. A todos vocês, muito obrigado.